Boa noite a todos. Nesta noite nós vamos estudar um dos, digamos assim, um dos pilares da doutrina espírita, um dos princípios da doutrina espírita. Fala sobre a pluralidade das existências, que é a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, que é um dos temas que nós vamos estudar nesta noite. O Espiritismo, ele nada mais é do que o cristianismo redivivo. Então a gente está estudando os ensinamentos de Jesus, A primeira informação que nós tivemos a respeito de outras moradas, ela veio através de Jesus, No Evangelho segundo o Espiritismo, nós retratamos lá, retirei lá um trecho, que é uma passagem de João, versículo lá de 1 a 3, em que Jesus, ele está naquele período de consolações, porque em breve ele seria crucificado. E aí ele fala das bem-aventuranças, e uma das questões em que ele menciona é essa questão da pluralidade dos mundos habitados. E a passagem, está meu super óculos aqui, diz o seguinte: que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que tiver ido e preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. A casa do nosso Pai, a que Jesus se refere, é o universo, Seria muita pretensão nossa acreditar que somente o nosso planeta é habitado. Antes de nós mergulharmos e fazermos uma viagem pelo nosso universo, pelo nosso sistema solar, a gente tem que entender alguns conceitos para compreender as questões que serão abordadas. Então, quando nós desencarnamos, existem diferentes estágios evolutivos. Isso eu acho que a gente tem que ter isso claro, Nós não somos iguais. Existem pessoas mais evoluídas, existem pessoas menos evoluídas moralmente, existem pessoas mais evoluídas intelectualmente e menos evoluídas intelectualmente. E todos nós estamos buscando essas duas questões, que é a evolução intelectual e a evolução moral. E a corrida por essa evolução, ela se dá por nossa própria livre vontade ou através dos empurrões que a própria vida nos impulsiona. Porque existe uma lei de Deus, que é a lei de progresso, e que todos nós estamos subjugados a ela. Então, nós temos que caminhar, seja por vontade própria ou seja impulsionado pelas circunstâncias da vida. Exemplo, não adianta eu ficar em casa sentado assistindo televisão, que as coisas não vão acontecer, Vai chegar um momento em que vai ser retirada a televisão, o sofá, e a gente vai ter que caminhar, porque é lei de Deus. Então, em tudo existe uma lei de progresso, assim como o nosso mundo também progride. Então, os espíritos, a gente chama de erraticidade, que na verdade é o plano espiritual, Existem diversos níveis, Para os espíritos felizes, ou aqueles mais evoluídos, existem moradas adequadas a cada nível de evolução. Então, o estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade é que vai determinar a sua morada. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, ou seja, a gente desencarna e permanece na mesma região, Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, existem espíritos que, ao desencarnar, conseguem, digamos assim, adquirir moradas condizentes ao seu estágio evolutivo. No livro Cartas de uma Morta, é o segundo livro psicografado pelo Chico, a gente vai se aprofundar nele daqui a pouquinho. Ela menciona que a Terra, ela tem vários níveis, digamos assim, como se fosse um sistema solar com várias, como se fossem planetas, Mas existem vários níveis. Ela mora como se fosse num segundo nível que ela menciona, Então, esses níveis vão se expandindo até, digamos, encostar
em outro orbe, que também vai se expandindo em níveis. E aí existe todo o universo está interligado, todo o universo está povoado. Uma das questões primordiais que nós precisamos entender é que os mundos são diferentes, né? A nossa ciência tem buscado informações através de envio de sondas, envio de satélites, né, telescópio, e vai descobrindo uma série de informações relacionadas à questão física do planeta. Então existem planetas que não têm atmosfera, ou têm uma atmosfera muito rarefeita, tem planetas que têm diversas luas, dezenas de luas, que é o caso de Júpiter, é um planeta gasoso. Então existem características diferentes. Então, para cada planeta desse, está num estágio evolutivo diferente, né? Os espíritos fizeram uma classificação em 5 níveis, né? Então eles colocaram lá que existem os mundos primitivos, onde são digamos assim, as primeiras encarnações nossas se dão nesses planos, né? Depois nós temos os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, né? Onde, infelizmente, o mal predomina. Então, a maioria das pessoas que aqui habitam são más, né? Tem vícios extremos, não tem muitas virtudes, não cultuam virtudes. Então, no meio desse turbilhão, existe uma minoria de espíritos bons que estão lutando para evoluir e ajudar aqueles que também querem evoluir. Mundos de regeneração. Como eu disse, existe uma lei de progresso e o nosso orbe hoje está passando de mundo de provas e expiações e vai se tornar um planeta de regeneração. Ah, é um mundo feliz? Não, ainda não é. O mal, ele diminui, mas ele não está extinto, não foi extinguido. Então as almas, é como se nós tivéssemos saído de uma tempestade, esse mundo de regeneração, né? Ele a gente vai se sentir mais tranquilos para as nossas provas. Posteriormente, nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Veja, ainda existe imperfeições, mas o bem prepondera. E os mundos celestes, então são 5 categorias de mundos. Os mundos celestes são a morada dos espíritos puros. Ali já não existe nenhum mal, né? Todos os espíritos que lá habitam são espíritos puros, que não necessitam ficar, digamos assim, atrelado àquele orbe. Eles podem viajar pelo universo. No Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 4, que também fala da pluralidade das existências, tem um item lá que chama da encarnação nos diferentes mundos. E aí ele vem traçando uma série de questões. Kardec fez uma série de questões aos espíritos. Vocês provavelmente não vão conseguir ler. Eu vou lendo e a gente fez um resumo de algumas questões para a gente dar sequência nos estudos. Então, vivemos em diferentes mundos. As encarnações da Terra não são as primeiras nem as últimas, porém, são as das mais materializadas e distantes da perfeição. Então, nós estamos ainda nos primeiros degraus do nosso processo evolutivo. Saímos de um mundo primitivo, não necessariamente que nós começamos nesse mundo, as primeiras encarnações, mas nós também não vamos terminar aqui. Então, quem gosta de mudança, né, vai se preparando, porque a gente vai mudar. É um processo natural. A gente conhecer outros mundos, mudar para outros mundos, faz parte do nosso processo evolutivo. Aquele que se acomodar vai mudar de qualquer jeito. Por quê? Porque o nosso planeta ele evolui, como eu acabei de dizer, e aqueles que ficaram sentados no sofá e fincam o pé, como diz a mensagem, né, blasfemando contra as coisas que acontecem, e muitas das vezes é para que a gente saia da estagnação, vai fazer com que a gente caminhe. Então, esses que ficaram estacionários, o mundo evolui, e aqueles que aqui não podem mais ficar, vão para mundos de acordo com o seu estágio evolutivo. É o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Podemos encarnar em outros mundos, todos os mundos são solidários. O que não se realiza num, pode se realizar em outro. Então,
Você pode fazer uma parte do seu processo evolutivo aqui, a outra parte em outro orbe, e isso é natural. Existem espíritos que vêm para cá para nos ensinar, a gente vai ver isso mais à frente. Podemos encarnar em um mundo inferior quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. Nós vamos ver mais à frente que existem espíritos desses mundos mais evoluídos que o nosso, e o mais evoluído do nosso sistema solar é Júpiter. E existem espíritos que vêm de lá, às vezes em missão anônima, nós desconhecemos, mas existem algumas personalidades que tiveram destaque na sociedade e eles mencionam que não eram daqui, que é o caso de Mozart, São Luís, são espíritos que vieram de outro orbe, que é Júpiter, que vieram para cá para nos ajudar. Os seres que habitam cada mundo não estão todos no mesmo grau de perfeição. Bom, isso aí a gente já consegue entender, né? E é como na Terra, há espíritos mais avançados e outros menos. Então, mesmo nesses mundos, mesmo em Júpiter, que é o mais avançado do nosso sistema solar, existem diferenças. Porém, não existe o mal, propriamente dito, generalizado, né? Existem espíritos mais atrasados, ou seja, o que distingue os que são mais evoluídos do que são menos? A sua bagagem de inteligência e a sua experiência. Então, aqueles mais experimentados e os que mais conhecem são os mais evoluídos, são os que comandam e ajudam os que estão mais atrás. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos, mas esses envoltórios é mais ou menos material, segundo o grau de pureza dos espíritos. Então, todos esses planetas, eles têm corpos, porém, a materialidade dos corpos e a composição desses corpos é diferente da nosso planeta. Eles são mais etéreos, quando são mais evoluídos que o nosso, ou mais densos, que é igual ao nosso. Porém, nesses mundos mais evoluídos, eles são tão etéreos, né, que eles conseguem, de certa forma, volitar, né, ou, propriamente dito, voar. A infância significa para todas uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como na Terra. Ou seja, nesses mundos mais evoluídos, o processo de infância, o período, de infância, ele é um período muito curto, ou quase inexiste. Os espíritos nascem sem limitações para expressar a sua inteligência. Nem na infância, nem na velhice existem limitações. E não há doenças, tá? Diferente da Terra, né? Nos períodos mundos mais atrasados, a gente vê que o período de infância, ele se demora, né? 15 anos, 20 anos, até uma pessoa atingir uma maturidade, ter uma certa liberdade e começar a tomar consciência de si. Pode o espírito escolher um novo mundo em que habitará, se houver merecimento, porque os mundos são acessíveis aos espíritos apenas segundo o grau de sua elevação. Então, uma pergunta básica: eu poderia morar em Júpiter, né? Eu poderia morar em Marte, sei lá. Pode, mas desde que você tenha elevação para isso. Se você não tem elevação, não. Há mundos em que o espírito tem por envoltório único somente o perispírito e torna-se tão etéreo que é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então, nos mundos celestes, né, eles são tão etéreos, corpos, que é como se não existisse. A gente é incapaz de perceber. Os espíritos puros habitam mundos. Não estão confinados como os homens à terra. Podem, melhor que outros seres, estar em toda parte. Então, eles têm sim uma habitação, porém eles não estão confinados, eles podem ir a qualquer parte do universo. Então, agora nós vamos entrar nesse livro que é de 1900, o prefácio foi feito pelo próprio Chico. E aí ele explica que a mãe dele, quando começou a visitá-lo, né, ele pediu que ela fizesse alguns apontamentos sobre a sua recuperação, por onde ela esteve, né?
E esse prefácio é de 1935. Eu queria que vocês guardassem essa data. Ela menciona que ao longo ela passou por algum período turbulento, ela era católica fervorosa e tal, então eram coisas muito novas, ela não sabia direito o que estava acontecendo, muito apegada aos filhos, e teve dificuldade nesse processo, porém foi muito bem assistida, e quando se recuperou, começou a trabalhar em prol daqueles que também estavam desencarnando, daqueles necessitados, e esse trabalho que ela desenvolvia, ela ia ganhando, é como se fosse um bônus, né? Ganhava esses prêmios, né? Que é o quê? Poder conhecer outros orbes para fins de se inspirar, se estimular a ser melhor. E aí ela diz aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar, alguns de nós, quando demonstramos resignação aos ditames do alto e boa vontade na execução da tarefa que nos é designada, conseguimos a companhia de amigos cheios de sabedoria, que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos, conduzindo-nos à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas da vida superior, no seio dos espaços infinitos. Foi assim que consegui a viagem a Saturno. Ou seja, não é assim, desencarnei, estou no nível evolutivo e vou... Não, tem que trabalhar, se reequilibrar e, se porventura houver merecimento, você pode ir acompanhado. Assim, tenho visitado outros mundos e outros ambientes, cujas belezas constituem sagrado estímulo para a minha vontade de progredir e aprender. É tola vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Então, no livro ela vai descrevendo vários ambientes, tanto aqui no planeta Terra, mas ela menciona essa visita que ela fez a outros orbes, né? E um dos planetas que ela visitou do nosso sistema solar é o planeta Saturno. E aí eu fiz alguns apontamentos e a gente vai falando a respeito, né? Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o Sol. O Sol, vocês vão ver aqui na fotografia aqui, ó, que Saturno está bem mais distante do que nós do Sol. E a visão do Sol para eles, ou de lá de Saturno, né, ele se apresenta num tom azulado. Ela viu habitações de estilos graciosos, folhagens, não percebeu clorofila, ou seja, não é verde, a vegetação é azulada, porém as flores têm de várias cores, coloridos variados. E aí ela então se depara com as figuras que habitam Saturno, né? Com os habitantes de Saturno. E aí o capítulo se chama assim, ó, monstros feios e graciosos. Então ela se assustou, porque eles nos afiguram, ou se afiguravam para ela, muito diferentes, né? Então, para ela parecia monstros, né? Nada tinham em comum com os tipos de humanidade terrena, afigurando-se extraordinariamente feios, com a sua organização animalesca, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade, sem vícios, sem maus costumes e sem guerras. E aí o benfeitor que está acompanhando ela na viagem esclarece para ela: essas criaturas são dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Não se nutrem sacrificando vidas, ou seja, a alimentação lá não se baseia na alimentação com base nos animais, nos seres inferiores da criação. Desconhece as ambições que avassalam os corações. Então, a ciência está unida à fé. Moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas. E sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição para a que denominais morte na terra. E aí, uma observação: não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas, são ainda falíveis.
mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. E ela fala da mediunidade. A mediunidade é generalizada. Chegada a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Então ela encerra a visita, ela faz uma série de colocações, explica outras coisas, só tirei alguns itens para a gente ter uma ideia, né? Então, ela teve a possibilidade também de conhecer Marte. E Marte é interessante porque existe um outro livro do Chico, psicografado do Chico, que foi escrito pelo Humberto de Campos, que ele também traz uma série de relatos, ele também vai a Marte e traz os relatos, e as informações meio que se complementam ou são iguais, né? Então, nessa visita, ela menciona, só voltando aqui a data desse livro, né? 1937. Uma das questões em que ela menciona sobre Marte é que o planeta ele tem água infiltrada no solo. Então, ela fala aqui, a atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigura-se muitíssimo leve. A atmosfera é muito rarefeita. Então, nós, através das sondas, ou a ciência, a NASA, descobriu isso, que a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita. A vegetação ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizam-se pela variedade de cores e de perfumes. Vi homens semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas é ombros, ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhe prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida marciana é mais aérea. As águas são muito raras, as chuvas quase não se verificam, mostrando o céu geralmente sem nuvens. Grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com os elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do planeta. Então, existe água lá? Ainda existe, é uma substância, é mais etérea, Mas a água que está infiltrada no solo, nós também já descobrimos através das sondas que foram enviadas para lá. Esse aqui é um robozinho que chama-se um Hoover. Ele é como se fosse uma estação, um laboratório ambulante, Então a NASA enviou, esse aqui é o Curiosity, tem o Opportunity, tem outros, que foram para lá explorar e ficam explorando o solo durante 10 anos, 12 anos, 15 anos. E esse, em 2016, ele descobriu que existe água infiltrada em 2% da superfície do planeta. E aí a matéria vai explicando que essa água está infiltrada nas rochas, Então, em 1937, ela já tinha falado a respeito dessa questão. A humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, e desde os primeiros pródromos da formação de seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver. Então, eles também não se alimentam mais dos seres inferiores da criação. Marte é servido por 2 luas muito menores. Tem realmente 2 luas bem pequenas em Marte. O que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta, tão adiantado em comparação com o vosso. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que a guerra e os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Eu vou só fazer o último apontamento, porque o nosso tempo está correndo contra. No livro Novas Mensagens, do Humberto de Campos, ele também faz alguns apontamentos, sobre a questão da atmosfera, e ele cita mais algumas questões, o templo, existem templos lá que reúnem todos os credos religiosos. Então, existem vários credos, porém, existe um único templo. No livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia do Chico também, em que ele narra a experiência dele, Ele é o primeiro livro de um espírita que desencarnou. Ele descreve justamente isso, mas no plano espiritual, que lá na cidade onde ele está, existe uma construção, como se fosse uma igreja, ele até menciona, parecido, e que
essa instituição congrega todas as religiões que são seguidas por aqueles que lá habitam, né, naquela região. E aqui uma informação importante, olha, as nossas vibrações, né, do nosso planeta ainda atrasado, eles são nocivos a Marte. Então nós somos aquele vizinho chato, né? Nós somos aqueles que incomodamos. Então aqui, ó, eles sentem-se incomodados e buscam através da prece, né, e nos ajudar e nos estimular a progredir. E nós vamos voltar aqui para o nosso sistema solar, né? Eu vou falar de Júpiter daqui a pouquinho. A Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, descreve ainda nesse mesmo livro que ela chegou a sair do sistema solar e visitou um planeta que tem 3 sóis. E aí a gente fica pensando assim, 3 sóis? Deve ser quente, né? Mas não, ela descreve que são de colorações diferentes e vai descrevendo de forma fantástica esse ambiente, né? E é engraçado que em 2016 nós também tivemos uma descoberta da NASA. Interessante, né? Então, em 1937, ela já falava disso, né? Que existem sistemas solares com 3 sóis. E, posteriormente, a ciência veio confirmar isso, que, de fato, existem planetas com 3 sóis. Devo dizer-te, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado pelos 3 sóis, e onde não se conhece as palavras noite, sombra ou escuridão, puderam nos ver e entender, mas nós não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mentor, mestre, podia conversar com eles. De todos os orbes que ela habitou, ela conseguia visualizar a população, a civilização, mas eles não conseguiam enxergá-la. Nesse aqui é diferente, eles já conseguiam enxergá-la. Vocês viram que o nível é outro, né? E vamos agora para Júpiter. Quem quiser morar em Júpiter, faça suas inscrições aí e vamos nos melhorar. Isso foi o próprio Kardec, né, que através de pesquisas, né, e de comunicações que recebeu, contato com vários espíritos que haviam encarnado aqui e que posteriormente retornaram para Júpiter. E muitos deles vieram trazer alguns relatos. E o Kardec então resolve fazer um questionário. E aí faz uma série de questões, né, sobre a atmosfera, sobre como eles vivem, né? E eu vou mencionar alguma ou outra questão, porque é um questionário muito longo e não tem menor possibilidade da gente trazer todos, né? Mas ele fala, ó, a temperatura de Júpiter é a mesma que a das nossas latitudes? Ele diz, o Espírito responde que não, tá? Ela é suave e temperada, é sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve parecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno, consequentemente dar muito pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Júpiter é cercado por uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não é feita para eles. A atmosfera, sim. E aí ele segue. Ele fala que a água é mais etérea. O Kardec pergunta, né? Lá existe um vulcão? Ele responde, ó, não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria quase não existe. E aí segue perguntando, o corpo, a gente até viu isso no Livro dos Espíritos, né? O corpo envolve o espírito. Compreendemos isto em relação aos corpos inertes, mas a nossa pergunta refere-se que o Kardec está perguntando sobre se a matéria do corpo é igual à da nossa. Ele diz assim, ó, o corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua.
Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros. Que aconteceria se assim fosse aqui? Então, eles conseguem enxergar o sentimento dos outros, a intenção do outro, né? Era desta forma que Jesus nos enxergava, né? Ele, ao passar de olhos, ele nos desnudava. Sabia exatamente quem nós somos, né? Comparada a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. E aí ele fala que é em torno de 500 anos, se formos fazer uma comparação, uma analogia, né? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Os homens são sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre o sono e a vigília? Não, entre a ação e o repouso. Poderia dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Teria muito que falar. Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde esses existem. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. Então, a principal atribuição deles é ajudar os espíritos que estão mais atrasados. O Kardec pergunta se eles poderiam falhar nas suas missões, e eles respondem que não, porque eles já são essencialmente bons, aqueles que eles não têm mais nenhum vestígio de maldade, né? Em que consiste a autoridade? A autoridade no grau de superioridade, no seu grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, uma vez que são todos bons? Eles têm maior ou menor soma de conhecimento e de experiências. Então, aqueles que mais sabem e mais experiências têm, são os mais evoluídos. E aí Kardec fez uma pergunta crucial. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aí o Espírito respondeu: aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Vocês terem uma ideia da diferença, né? Mas aqui à frente ele diz outra coisa, fica tranquilo, ainda tem chance. Há desigualdades sociais? Sim, pautadas naquela questão que a gente acabou de ler. Os que mais sabem e os que mais são experimentados são os líderes, são os que se destacam, né? E tem por objetivo ajudar os que estão atrasados. Kardec pergunta se eles não sentiriam inveja. Eu falei, não, porque isso é fruto do egoísmo, e eles não têm isso lá. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Então, nós estamos ainda em relação com o nosso semelhante porque nós somos muito imperfeitos. Pessoal, saí todos agora na camisa de força. O assunto é bem interessante, né? Mas que nos traz esperança, consolação sobre o que nos espera no futuro. Eu acho que meu tempo já acabou e a gente vai parando por aqui, né? Tem informação demais e pouco tempo. Muito obrigado a todos e finalizamos.